Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Jesus está aqui, irmão. Dê glória. Deus tem uma bênção para você nesta noite. Aleluia. Você crê que Deus tem um milagre na sua vida nesta noite? Glória a Jesus. Vamos orar pelo pregador, pelo Reginaldo Pinho, para que Deus use ele poderosamente, né? E nós ficamos assim, ó, só esperando a benção. Deus tem pão quente, Deus tem água viva para nós nesta noite. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, amado Deus e eterno Jesus, aqui nós estamos diante da Tua presença, para dar glória ao Teu nome, para adorar o Teu nome, pela beleza da Tua santidade. Senhor, neste momento de oração, ó Pai, eu te apresento o Teu Filho, Senhor, que vai trazer a Tua palavra. Senhor, usa poderosamente nas Tuas mãos. Senhor Jesus, que não seja Ele, mas seja o Espírito Santo, Senhor, que venha usar Ele para falar com a Tua igreja. Senhor Deus da glória, eu creio, ó Pai, que Tu és poderoso, Senhor, para fazer grande obra, Senhor, neste lugar. Senhor Jesus, se entrou alguém aqui enfermo, venha sair curado. Se entrou alguém triste, sai alegre. Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa o ministério, abençoa a convenção, ó Pai. Ó meu Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Abre, Senhor, a janela do céu neste momento, Senhor, de oração, ó Pai. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, a igreja. Podeis assentar, igreja. Motivo de alegria, né, nós estarmos na presença de Deus. E mais uma vez o Senhor nos incumbiu de trazer uma palavra, uma simples palavra para a igreja, para a gente poder meditar um pouquinho, conversar um pouquinho com a igreja aqui, num texto muito conhecido. Esse texto falou muito comigo. Deus, a palavra de Deus sempre traz edificação para a nossa vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ser alimentados, nós vamos ser exortados, nós vamos ser acariciados pelo nosso Deus. Ele tem amor, tem carinho por nós. E a palavra é o que nos guia, é o que cuida de nós, é a palavra. Se você quer sentir o cuidado de Deus, é através da sua palavra. Quando você lê a palavra de Deus, você pode ter certeza que é o próprio Deus cuidando de nós. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler o primeiro versículo. Nós vamos ler o versículo 4 e depois o 13. 1 Coríntios, capítulo 13. O 1, o 4 e o 13. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? No capítulo 12 de 1 Coríntios, no verso 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Vou repetir de novo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Quando eu comecei a meditar nesse texto, algo muito interessante me chamou a atenção, que foi o capítulo 31, o verso 31 do capítulo 12. E eu estava pesquisando, estudando sobre a primeira carta aos Coríntios, e eu fiquei pensando, comecei a ler o começo da carta, vim andando pela carta, vim aprendendo, né, meditando ali.
E eu comecei a perceber o quanto essa igreja foi uma igreja problemática. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, cheia de problemas. E quando você começa a ler a carta, você começa até a se assustar em algum momento de tanta coisa que acontecia nessa igreja. E eu comecei a pensar, falei, meu Deus, mas quantas coisas horríveis o apóstolo Paulo está relatando sobre essa igreja. Se você for comigo no capítulo 1, diz assim, no capítulo 1, no verso 7. No capítulo 1, verso 7, diz assim, ó: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou repetir mais uma vez. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que era uma igreja cheia de todos os dons. Nenhum dom faltava àquela igreja. Olha que interessante. E olha que coisa que parece que, um contrassenso. Porque a igreja tinha todos os dons. Nenhum dom faltava para aquela igreja. Só que era a igreja que acontecia coisas terríveis. Coisas horríveis. Toda sorte de pecado tinha nessa igreja. É incompatível aos nossos olhos, ao nosso entendimento, uma igreja que tem todos os dons, mas tinha toda a prática de pecado. Até incesto tinha nessa igreja. Olha que coisa terrível. Mas como é que pode uma igreja que tem todos os dons, uma igreja tão abençoada nos dons, está nessa prática? Isso prova, irmãos, que o processo da salvação, o processo com Deus, ele é devagar. E o apóstolo Paulo começa a escrever essa carta com a força na mão, escrevendo e exortando. Só que no capítulo 13 ele pisa no freio. Eu acredito que o Espírito Santo ministrou algo muito forte no coração dele, muito grande no coração dele. Porque Paulo era fariseu de fariseu, judeu, ele conhecia, ele amava a Deus, era zeloso. Mas agora o homem que perseguia a igreja, o homem que matava os crentes, agora tem que cuidar da igreja. E ele era o fundador da igreja, e quando ele escreve essa carta, a igreja estava com toda essa sorte de problema aqui. Problema de todos os pés que tinha na igreja. Aí Paulo vai dar uma aula, quando eu falo que ele pisa no freio, eu costumo falar que os pneus cantou no capítulo 13, porque agora ele vai falar assim, ó, buscai com zelos, é maravilhoso buscar todos os dons, mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Está falando de algo maior, de algo muito melhor, de algo que vai fazer a diferença na nossa vida. É algo que pode mudar qualquer situação. E parece que às vezes passa desapercebido na minha vida mesmo, às vezes passa desapercebido. E quando eu fui ler o capítulo 13, ali eu comecei a meditar e falar com Deus. Deus, que maravilhoso. Olha que diz no primeiro versículo do capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Eu parei para meditar nesse versículo. Imagina, irmãos, alguém com a capacidade de qualquer lugar do planeta Terra que ele descer e ele conhecer o idioma daquele povo que está lá, que ele desceu, que ele foi lá. Imagina, qualquer lugar do mundo que você for, você descer e você conseguir falar aquela língua. Você conseguir falar fluentemente aquela língua. Se não bastasse isso, você conhecer a língua dos anjos. Conhecer não é conhecer de ouvir, entender mais ou menos. Aqui está falando de profundidade, de conhecer mesmo. Você conseguisse conversar com os anjos, a língua dos anjos, e de qualquer ser humano que existe na face da terra. Se alguém olhasse para você com esse dom e falar, que coisa maravilhosa, que dom maravilhoso que você tem, a capacidade de você, que coisa gloriosa. Aí o apóstolo Paulo está falando, ó, se você fizer tudo isso, ou se existir um ser humano que tem isso, e ele não tiver amor, não vale nada.
Não vale nada. Se você não tiver amor, tudo isso que você fez não valeu nada. Por isso que eu falo que ele pisou no freio, porque ele tinha que agir com amor com essa igreja. Ele tinha que falar com amor com essa igreja, porque ensinar a igreja. A igreja de Atos, no capítulo 2, no verso 37, diz que a igreja, 37 e 38, se não me falha a memória, perseverava na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. A igreja de Coríntio precisava ser ensinada. Nós precisamos entender o caminho com Deus. Não é pelo tanto que fazemos, ou como fazemos, ou o que podemos fazer, mas é se temos amor quando fazemos. É o amor que faz a diferença. O texto está sendo muito claro. Nós vamos agradar o homem, nós vamos agradar as pessoas, nós vamos fazer muitas coisas, mas se não tiver o amor genuíno, verdadeiro, para Deus não vale nada, não adianta nada. E o apóstolo Paulo continua tratando esse assunto com essa igreja, porque aqui ele estava instruindo a igreja de Corinto. No verso 2 ele diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Quando ele começa a caminhar nesse texto, ele começa a mostrar a dificuldade que nós, muitas vezes, nos colocamos nós mesmos. Porque não é pelo que fazemos. Olha só o que ele está dizendo. E ainda que tivesse o dom de profecia, e ainda que conhecesse todos os mistérios. Imagina você conhecer todos os mistérios. Os cientistas trabalham dia e noite para conhecer as coisas, para descobrir, pesquisam, estão há não sei quantos anos estudando para descobrir as coisas, os mistérios. Tem até um relógio do Apocalipse que o homem desenvolveu para dizer que está próximo, está fim. Eu vejo os cientistas lá atrasando, adiantando aquele relógio. Mas vamos supor que você conhecesse isso, naturalmente tivesse esse dom de conhecer os mistérios, se você tivesse o dom de profecia, conhecesse toda a ciência, tivesse toda a fé, de maneira que os montes se transportassem. Se você não tiver amor, o amor de Deus não vale nada. Quando nós pensamos no avivamento, quando nós pensamos em ser cheio do Espírito Santo, é pelo amor de Deus, é pelo amor que as coisas vão acontecer, que nós vamos ser cheios, nós vamos transbordar, que os dons, que o Espírito vai se manifestar. Porque eu entendo que uma ação do Espírito Santo, ela vai necessitar do que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eles viviam em comunhão, no amor, no ensinamento dos apóstolos, esperando algo que acontecesse, que era a profecia que estava em Joel. Pedro cita isso. E é tão sério esse assunto nos nossos dias, que em Mateus diz que o amor no fim dos tempos, o amor esfriaria. É o amor que vai esfriar, o amor que tem esfriado. Nós temos que, a igreja precisa se atentar para isso. No verso 3 ele diz assim: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Ele está falando com a igreja que vivia com todo esse tipo de problema. Essa instrução é específica para a igreja de Corinto. Mas olha como ela encaixa plenamente nos nossos dias, na nossa vida. Qualquer crente que abrir a Bíblia e ler esse texto, ele vai dever Deus falar com ele. Porque às vezes nós ficamos devendo no amor. E às vezes não é as coisas, um monte de coisas que nós podemos fazer. Quem recebe aquilo que nós fazemos é Deus. E você pode ter certeza, a primeira coisa que Ele vai olhar em você, em mim, em você, se tem amor no que nós fazemos, ou se nós fazemos por fazer.
porque Ele pode capacitar. O Espírito de Deus, aquilo que foi separado, que eram as línguas, lá em Babel, Deus uniu. Em Atos 2, Deus deu de novo. Ele pelo poder faz, mas Ele quer saber se tem amor no que nós fazemos, se nós amamos. É algo difícil nos nossos dias, é o amor. No verso 4 fica pior a história. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, nem se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Olha que palavra tremenda. O amor nunca falha. Esses dias eu conversando, irmãos, e eu lembrei de alguns ensinamentos que eu obtive na minha vida, e um certo pastor um dia me disse assim: como é que você se coloca diante de Deus? Quando você vai orar, como é que você se coloca diante de Deus para orar, para falar com o Todo-Poderoso? Sabe por que Paulo diz assim? Que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Que amor é esse? Que amor é esse? Que o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus intercede por nós. Que amor é esse que Ele tem por mim e por você? Que Ele intercede por nós. É Ele que intercede com gemidos inexprimíveis para que o Pai nos dê a vitória. E nós não conseguimos demonstrar amor. Olha como nós estamos devendo no amor. É o próprio Deus que intercede. Ele não sabe, Pai, como pedir. Ele não sabe como orar. Pai, intercede. Aquilo que nós não sabemos pedir, não temos como, Ele intercede por mim e por você. A bênção que você recebe é pelo amor dEle. Tudo é dEle, é a graça dEle, é o favor dEle. Tudo é dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele cuida de mim e de você. E o mínimo, Ele quer o nosso amor. Quando nós falamos do decálogo e da nação de Israel, nós começamos a nos deparar com vários mandamentos. E quando nós olhamos para aquele texto do decálogo, nós pensamos, como é difícil, Senhor, como é difícil cumprir, Senhor, a Tua vontade, a Tua lei, os Teus mandamentos, como é difícil. Mas Paulo, irmãos, deixou uma receitinha para nós. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 13, do capítulo 8. Nós vamos ler até o 10. Romanos 13, do 8 ao 10. Diz assim, o verso 8. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o outro, cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor.
Olha que algo tremendo para nós, e às vezes nós passamos desapercebido por esse tão grande ensinamento. Quando nós olhamos para o decálogo e vamos observar mandamento por mandamento, nós vamos ver dificuldades, né? Nós vamos ver situações que parecem, sabe por quê? No amor, o primeiro aqui, quem tem amor, quem nasceu de novo, quem tem o amor de Deus não vai cometer ele. Você não vai matar, você não vai furtar, você não vai dar falso testemunho, você não vai cobiçar. É o amor que impede, é o amor de Deus, é o amor verdadeiro que impede, que faz que nós cumprimos a lei, não pelo legalismo de observar mandamento por mandamento, pela força do nosso braço, mas é simplesmente pelo amor. Quando estamos cheios do amor de Deus, quando temos isso no nosso coração, quando isso verdadeiramente está em nós, nós vamos cumprir a lei com facilidade, sem a intenção, sem o legalismo, porque eu cumpro a lei, porque eu sou melhor. Não, você cumpre porque você tem amor. O amor faz a diferença, o amor cura, o amor é tudo. Quando eu era criança, na Assembleia de Deus do Ipiranga, eu ouvi um hino, e esse hino marcou minha vida e a minha juventude. E quando eu lembro desse hino, eu fico maravilhado. Ele fala assim: o amor é tudo, feliz é quem ama. O amor é tudo. O amor supera o ódio, através do seu poder. Tudo suporta. É o hino. Osés de Paulo cantava esse hino, e os irmãos da igreja cantavam esse hino. Eu ficava maravilhado. Como que fez a diferença quando eu lembrei desse hino. E o Thales, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, regravou uns hinos chamados Raízes. Eu ouvi esse hino, eu senti a presença de Deus. Por que está faltando? É o amor que faz a diferença. Nós podemos fazer qualquer coisa, mas se nós não temos amor naquilo que fazemos, não vale nada. O texto foi muito bem claro. A igreja de Atos vivia algo sobrenatural. A igreja de Atos dos Apóstolos viveu algo sobrenatural. Ela nasce praticamente, a expansão dessa igreja acontece uma profecia de Joel. Olha aqui no verso, Atos 2:38. Olha que diz. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Só vai perdoar quem ama, meus irmãos. O perdão vem através do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O perdão vem através do amor, para perdão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro, um homem simples, um pescador, cheio do amor de Deus, pregou uma mensagem, 3.000 almas se renderam a Cristo. A igreja vai crescer no amor, a igreja vai ter crescimento, é no amor. É quando nós dedicarmos o amor de Cristo, Ele for pleno em nossa vida, você pode ter certeza de que vai haver um crescimento astronômico.
Porque não é pela minha força, pela tua força, é pelo Espírito Santo. É Ele que dá o crescimento, é Ele que faz a obra. Nós somos apenas uma ferramenta. Se você não se dispuser, não estiver disposto, Deus levanta outro. A obra não para. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha que versículo poderoso, o 42. E perseveravam nos ensinamentos da doutrina dos apóstolos, e na comunhão. Irmãos, sem amor não tem comunhão não. Sem o amor de Deus não tem comunhão. E no partir do pão, para partir o pão tem que ter amor, tem que ter comunhão. Olha que coisa tremenda. E nas orações. Como é que nós nos colocamos diante de Deus para orar? Como super-homens? Como é que é a nossa oração? Ou nós nos colocamos como pecadores, frágeis, limitados, dependentes do amor dEle, dependentes da misericórdia, da graça, do favor dEle? É como nós nos colocamos na nossa oração. Será que nós temos uma atenção na hora da oração, uma reverência na hora da oração? Entendemos como que temos que nos portar, nos dirigir, nos falar com Deus? Você tem o privilégio de falar com o ser mais poderoso da existência, que é Deus. E como é que nós nos colocamos para falar com esse Deus? Como é que nós nos portamos diante desse Deus? E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em cada alma havia temor. Irmãos, eu estou mais ou menos uns 10 ou 15 dias estudando sobre a palavra temor. E eu vou falar para vocês, no fundo do meu coração, é tanta coisa nessa palavra temor, é tantas atribuições na palavra temor, que se você fizer o que eu estou fazendo, estou estudando por causa da faculdade, você assusta. Nós assustamos com tanta coisa que está relacionada à palavra temor. Amor, adoração, respeito, consideração. Em cada alma havia esse temor. Ele sabia que Deus, eles estavam crendo na profecia, no avivamento. Eles estavam esperando algo do céu, algo novo. Eles estavam ali temerosos, com amor, com adoração sincera diante de Deus. Havia sinceridade, havia um temor. Como nós nos colocamos diante desse Deus? Será que nós colocamos Ele no lugar de Deus e nós no lugar de servo? O Senhor é todo poderoso, a Ti eu rendo glória, porque o Seu nome é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor me tirou do pecado, o Senhor me curou, o Senhor me livrou, o Senhor me libertou. É pelo Teu amor, Senhor, é pelo amor de Deus que você está aqui nesta noite, tendo o privilégio de adorar o nome do Senhor, de exaltar o nome dEle. Eu fiquei assustado com essa palavra temor. Como eu tenho sido falho, como eu tenho sido falho com meu Deus, com a minha reverência, com a minha adoração ao Senhor. Me ajuda, Jesus. Nos ajuda a nós colocar o Senhor no devido lugar. Ele está sentado, irmãos, no mais alto e sublime trono de glória. A Ele é todo louvor, Ele é digno de toda honra, toda glória. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Mas não é da boca para fora, não é de qualquer jeito. É com amor e com reverência, sabendo que Ele pode a qualquer momento fazer algo sobrenatural no nosso meio. Nós temos que crer que a qualquer momento Ele vai nos surpreender e vai acontecer algo transcendental. E vidas vão se chegar a Jesus pelo poder do Espírito Santo.
Quando você dobrar o seu joelho para orar, saiba que você está falando com o Todo-Poderoso, e Ele tem todo o poder na sua mão, e Ele pode atender o seu pedido, Ele pode mudar a situação, Ele pode transformar o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Quando nós entendermos mudar isso na nossa mente, eu estou falando agora com quem pode resolver qualquer situação, e Ele faz. O centurião falou para Jesus: ó Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá na minha casa, mas uma palavra sua, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor não precisa ir lá. Eu tenho convicção que se o Senhor falar aqui, decretar, vai acontecer lá. E Jesus não disse nada. Jesus virou as costas e falou: nem em Israel encontrei tanta fé. Acontece o milagre quando nós nos colocarmos no nosso lugar e colocar Deus no devido lugar dele. Ele é digno de louvor, é o Todo-Poderoso. Nós precisamos voltar para Deus, voltar para a sua palavra, voltar para a sua palavra. O poder está na palavra, o Espírito Santo age através da palavra. Quer sentir alegria no Espírito? Você vai abrir a palavra de Deus, e ela vai trazer alegria, consolo, conforto, paz, bênçãos. Bênçãos para nossas vidas Ele traz. É o Espírito Santo. E se você no momento da oração não tiver como orar, irmãos, fala: Espírito Santo, intercede por mim. É o próprio Deus intercedendo por você no céu e dizendo: Pai, atende o seu filho, ele está aflito, ele está angustiado, ele está necessitando do seu socorro, ele confia em ti, ó Deus, ele não sabe como se expressar, ó Deus, ajuda. É o próprio Deus intercedendo, irmãos, por nós. Isso faz a diferença. É o amor de Deus. Deus é maravilhoso. É tão importante, que diz assim, para a gente encerrar, no verso 13: e agora, pois, permanecem a fé. A fé é importante? A fé é tudo, a fé é importante. Foi a fé que fez com que o centurião alcançasse o favor de Deus no milagre. Só que tinha algo antes da fé. Mas a fé é primordial. A esperança e o amor. Esses três. Mas o amor destes, o amor é maior. Se a gente olhar para a vida do centurião, qual foi a primeira atitude que ele teve? Amor. Primeiro ele se preocupou com o servo. Alguém que não valia nada, alguém que era um escravo, alguém que era um servo dele lá. Primeiro ele sentiu amor por quem não podia dar nada para ele, por quem não podia oferecer nada para ele, a não ser o seu serviço. Ele poderia falar assim, como um romano gentil: não, se morrer deixa doente, aí está moribundo, se morrer eu vou trocar e eu compro outro, arrumo outro, contrata outro. Não. Olha a preocupação dele, foi falar com os anciãos, foi falar com as autoridades. Não dá para o senhor lá falar com Jesus? Eu ouvi falar que ele faz maravilhas, que ele tem um amor incondicional, que ele cura, que ele faz. Não dá para o senhor vocês ir falar com a autoridade? Olha o amor desse homem. Ele deixou a estatura de centurião, a posição dele, e foi falar com os judeus, com os anciãos, com reverência, com amor, com sabedoria, com humildade. Vai lá, fala com o mestre, fala com Jesus.
primeira atitude desse homem não foi a fé, não, foi o amor. O amor, irmãos, é maior. É o amor que fez a diferença. Depois, através do amor, houve fé. Ele acreditou em Jesus. Ele acreditou, ele foi: esse Jesus pode curar. Vai lá, manda uma palavra, manda só a palavra. Manda só a palavra. E havia esperança. Havia esperança naquele homem. Esse Cristo pode salvar o meu escravo, o meu servo. Olha a preocupação dele, irmãos. Com o servo, com o empregado, com alguém lá, que ele poderia falar: não, eu vou cuidar, tudo bem, mas não deu certo, morreu, ou está doente, terra. Poderia agir assim, não, mas ele se preocupou. Ele estava verdadeiramente preocupado. Isso, Jesus nem falou nada. Jesus virou as costas e continuou o caminho para outro lugar. Nem em Israel encontrei tanta fé. E quando ele chegou lá, o servo estava curado. Olha o amor fazendo a diferença. Nós às vezes buscamos o caminho errado para o milagre, o caminho errado para as bênçãos de Deus. É pelo amor. Se nós entendermos isso, nós vamos ver as maravilhas de Deus na nossa vida. Que é pelo amor que as coisas acontecem. Cada um de nós aqui temos testemunho para contar de que quando fizemos algo com amor para alguém, e esse amor é verdadeiro, Deus fez maravilhas. Não é pela quantidade, ou pela forma, pela grandeza do que você faz, é pelo coração que você fez. É assim que Deus age. Quando Ele amou eu e você, o texto diz em João 3,16: Deus amou o mundo, não é a igreja. Ele não especificou que era a igreja, os crentes, os judeus, não. O texto de João está sendo bem claro. Ele amou quem não valia nada, como esse centurião. Amou quem não valia nada. Ele amou o mundo, eu e você perdido lá, com a nossa vida errada, Ele nos amou. E eu tenho poder para transformar através do meu amor. Eu mudo a sua vida através do meu amor. É esse amor que altera, que muda. É o amor que vai trazer muitas bênçãos na minha e na sua vida. Amém? Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Amém? Glória a Deus.